São três as causas principais por que nos achamos desolados. A primeira é porque somos tíbios, preguiçosos ou negligentes em nossos exercícios espirituais. E por nossas faltas se afasta de nós a consolação espiritual. A segunda, porque Deus quer ver quanto podemos e até onde chegamos no seu serviço e louvor, sem os auxílios da consolação. A terceira, porque Deus nos quer dar a conhecer que não está em nosso poder sentir grande devoção, amor intenso, lágrimas, nem qualquer outra consolação espiritual, mas que tudo é graça de Deus, nosso Senhor, a fim de que não nos ensoberbeçamos, nem envaidecermos, atribuindo a nós mesmos a devoção e outras manifestações de consolação espiritual. Então, alguma coisa disso a gente já tinha falado semana passada. Mas é o seguinte, ele fala que são três as causas principais. E ele usa umas palavras tíbios, né? Ensoberbeçamos. Então, quando ele fala da preguiça, né? Da negligência, ele está falando o seguinte, daquelas vezes que você se comprometeu em rezar 10 Ave Marias e rezou 9. Ou, né? Quando a gente, por exemplo, faz um propósito, mas não segue com esse propósito. Né? Não segue a sério. Por exemplo, você tem um texto para rezar, um texto bíblico, e aí você, em vez de parar naquele texto e ficar refletindo sobre as palavras e, vamos dizer, desfrutar daquele texto, você resolve ler a Bíblia inteira. E aí você se perde, porque passa o tempo e você não se aprofundou em nada. Né? Porque a ideia desse tipo de oração é uma ideia de que a gente vá aprofundando. Pode acontecer também de você ficar se distraindo e lembrando de músicas, né? Em vez de você rezar e pegar a Bíblia, você pega o livro de canto que está na igreja e fica se distraindo com as músicas. Você vai passar o tempo mais rápido, com certeza, mas você não vai tirar o proveito que poderia tirar. Então ele fala que tem três causas. Duas são vamos dizer, por culpa de Deus e uma é por nossa culpa. Né? Nossa culpa seria sempre essa coisa da preguiça de você não cumprir com aquilo que você se propôs a fazer. Né? A primeira, né, é a tibieza. A segunda, porque Deus quer ver o quanto podemos e até onde chegamos. Né? A gente fala Deus quer ver, mas na verdade é a gente mesmo que precisa entender e saber até onde a gente chega. Né? Porque a gente faz tudo bonito enquanto tá fácil. Né? Em geral, quando a gente começa o tempo de oração, sempre a coisa vai melhor. Depois é que piora um pouco, depois é que vai ficando mais atribulada, vamos dizer, a oração. Né?
E é importante que a gente comece a entender que nem todo tempo nós vamos ter a consolação, de que faz parte do nosso crescimento espiritual não só sobreviver à desolação, mas também saber que ela também é um tipo de oração. Eu li num texto sobre a Madre Teresa de Calcutá que agora que começaram a recolher os documentos, né? Então pegaram os papéis, os escritos dela, os diários e tal, né? E aí foram ver no diário dela. E aí foram ver no diário dela 50 anos de desolação, de incerteza. E a gente vendo a figura da Madre Teresa de Calcutá, você nunca poderia imaginar que ela estava em desolação, né? Que ela tinha alguém ali colocando dúvidas na cabeça dela. Sempre a gente tem a imagem dela muito santa, dela muito... Né? E não que ela não tivesse santa, mas a desolação ela é também uma forma da gente estar crescendo, né? A gente sabe disso também no casamento. Nem todos os dias são os melhores dias da gente. Nem no casamento vocês devem ter, na vida de vocês, dias melhores e dias não tão bons, né? Então, ele vai falar sobre que também ele vai nos provar nesse sentido, de que nós não precisamos da consolação sempre para poder continuar ou seguir uma vida de oração. E a terceira, Deus nos quer dar a conhecer que não está no nosso poder. E isso é muito interessante. Assim, a consolação, ela pode às vezes nos parecer que é um fruto do nosso esforço, assim como a nossa salvação. Mas a consolação e a salvação não são um fruto do nosso esforço, mas são um fruto da bondade de Deus. Não sei se vocês conhecem, eu acho que eu já contei aquela história de Santo Antão. Não. Não? Santo Antão estava... Ele sempre foi um homem muito tentado, né? Ele vivia no deserto do Egito, né? E aí ele andava e o diabo aparecia com... Ele ia fazer jejum, o diabo aparecia com uma cesta de frutas, né? Para ele não cumprir com o jejum dele. E aí no meio do deserto apareceu uma mulher nua. E ele passou a vida dele toda, né, com essas tentações e vivendo, sobrevivendo a elas. Até que um dia, então, o diabo se deu por vencido e falou para ele: "Oh, Antão, você realmente me venceu, você é um cara, né, cento e tantos anos eu estou te tentando e até hoje eu não consigo, eu desisto." Né? E aí o diabo vai embora com a cabeça baixa. E aí Santo Antão pensa: puxa, acho que eu me tornei um santo. Né? Aí o diabo levanta a cabeça e dá um sorrisinho, porque pegou o Santo Antão pelo orgulho. Né? Então,
A gente tem uma tendência, as pessoas têm uma tendência a achar que é por conta do tanto que rezam, nós mesmos fazemos isso. Reza por mim porque você tem mais fé do que eu, né? Isso não é atribuído a ninguém, isso aí é um dom dado por Deus. Né? Santo Inácio falava que todos os bens e dons descem do alto. Né? Então, por um lado, nós precisamos conviver com a nossa própria falência, conviver com a nossa própria incapacidade de ser total, né? E a gente precisa lidar com a nossa humanidade. Isso faz parte do nosso crescimento de fé. Na medida que a gente vai entendendo isso, a gente vai perdoando os outros e a gente vai se perdoando mais também. Porque às vezes a gente é muito exigente com a gente mesmo, não é? Não fica se cobrando, por que eu fiz isso, por que eu não fiz aquilo, né? E se a gente começa a desenvolver um olhar mais misericordioso para a gente começa a desenvolver para os outros também. E a nossa convivência fraterna fica mais fácil, né? A gente sempre fala isso, né? Às vezes tem pessoas que constroem uma banquetinha, sobem no alto da banquetinha e ficam julgando as atitudes dos outros. E nós também, às vezes, fazemos isso, não é uma coisa, né? Então, o que esse exercício vai nos propor? Que a gente não suba nessa banquetinha. Primeiro, que a gente perceba que nós somos fracos e nós só agimos por causa da consolação que Deus nos dá. E a outra é de que essa consolação não é mérito nosso. A consolação é a bondade de Deus que recai sobre nós em algum momento. Dá para entender isso? Muito, muito filosófico, né? Acho que é bom que a gente comece a atentar para isso, né? Comece a prestar atenção.